economia brasileira passa por um sério momento de crise que se reflete diretamente na área da saúde. Os problemas estão no cotidiano da população. As filas para atendimento são frequentes, faltam leitos hospitalares, há escassez de recursos financeiros, materiais e humanos, redução no número de cirurgias e outros tantos problemas. Nosso convidado para falar sobre este assunto é o desembargador Martin Schulz, que tem vasta experiência sobre o assunto crise na área da saúde, ele que coordena o Comitê de Saúde do CNJ no Rio Grande do Sul. Um comitê que busca justamente soluções para estes problemas que afligem a população. Bem-vindo, prazer em recebê-lo. O momento não é dos melhores para a saúde pública, também do Rio Grande do Sul. E eu lhe pergunto, como o senhor vê essa situação? Essa situação reflete um problema endêmico, do estado do Rio Grande do Sul, de falta de recursos, e também uma preocupação do comitê já de muito tempo de solucionar as questões de gestão, porque nós constatamos que mais ou menos a metade das ações que envolvem a judicialização da saúde refletem problemas de gestão por parte ou do gestor municipal ou por parte do gestor estadual. E na questão agora que está aí em eminência na imprensa, que é a questão dos hospitais, também passa por um problema de gestão, uma vez que, segundo informações que eu obtive com uma reunião com o presidente da FAMURS, a contratualidade que o Estado faz com os hospitais não tem muita participação dos municípios. Então, isso cria uma certa distorção no deslocamento dos recursos. Eles têm um reclamo no sentido de que o município recebe menos do que o sistema hospitalar. E é o sistema hospitalar que realmente presta o serviço, mas a responsabilidade na administração dessa atividade, do encaminhamento para os hospitais, é a responsabilidade dos municípios. Então há um certo ruído nessa conversa, a ponto que, como foi noticiado, o COSENS, que é o organismo que reúne todos os secretários municipais de saúde, tomaram uma iniciativa de ir ao Ministério Público solicitar que o Ministério Público entrasse com uma ação contra o Estado. E ouvindo a manifestação do subprocurador da área, achei muito coerente a posição dele de não fazer uma ação coletiva para todos os municípios, mas sim a tendência seria de individualizar para que fosse analisado o problema específico de cada município em relação ao hospital que está naquela municipalidade, para ver se a contratualidade está de acordo ou não. Tá certo. Quer dizer, em linhas gerais, as dificuldades são únicas, mas há muitos elementos que diferenciam a situação de uma cidade para outra, de uma região para outra. Consequentemente, os hospitais hoje também têm realidades diferentes. O que eu acho importante ressaltar é que no comitê fazem parte 18 instituições, 10 do sistema de justiça e 8 do sistema de saúde. E a representação dos prestadores através da Federação das Associações de Santa Casa participava do comitê ativamente, até que no governo passado eles receberam um repasse significativo de recursos que suavizou, vamos dizer assim, a tensão. E agora, novamente, há essa tensão criada pela consabida falta de recursos que há no Estado, que o governador está enfrentando agora, tentando solucionar. E também tem um dado que eu não posso lhe precisar com certeza, mas há um indicativo de que esses recursos passados aos hospitais filantrópicos não são suscetíveis à apreciação pelo Tribunal de Contas. Então nós temos alguns ruídos aí que eu acho que é importante ser resolvidos, uma vez que se tratam recursos públicos, Então é necessário que se verifique caso a caso, hospital a hospital, e o Ministério Público é também uma das instituições mais importantes nesse sentido, de fazer a análise no local para ver se os recursos foram efetivamente bem aplicados e se o que estão solicitando está de acordo com o serviço que está sendo prestado. A situação é realmente preocupante, que nós sabemos que a população, quando necessita de atendimento, não pode esperar.
e hoje nós vemos que alguns hospitais estão fechando, né? Esses leitos que são oferecidos pelo SUS também não estão sendo mais disponibilizados, muitos pela falta de pagamento e repasse dessas verbas. E o que a população pode fazer num momento como esse? Olha, é muito difícil dizer isso, mas Claro. a solução, é claro, se o gestor não presta o atendimento, necessariamente tem que recorrer ao judiciário. O que nós temos feito é um trabalho muito importante com a questão dos medicamentos e essa sistemática, que é o que nós chamamos de ação de planejamento e de gestão sistêmicos, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos no Rio Grande do Sul, que está sendo estudado, ser replicado para o resto do país, e onde a Defensoria Pública tem uma atuação muito importante, no sentido de que o cidadão procura a Defensoria Pública e a Defensoria Pública tenta devolver para o sistema de saúde, ou municipal ou do Estado, para que isso seja resolvido administrativamente, de acordo com as urgências e as possibilidades, porque sempre sai mais barato uma solução administrativa do que a judicialização, principalmente porque nem sempre a decisão judicial promove o encaminhamento correto, né? Porque muitas vezes não se tem o conhecimento técnico suficiente Claro. para interpretar aquele pedido. E se a solução vai via Defensoria Pública, que procura o gestor e procura dar o encaminhamento correto, sai beneficiado o cidadão, que tem o atendimento que ele precisa realmente ter, e sai beneficiado o Estado, lato sensu, né, município e Estado, que vai poder prestar o serviço ao custo administrativo, que sempre é inferior ao custo de uma decisão judicial. Certamente. Bem, o senhor como coordenador, né, deste Comitê de Saúde, que tem um trabalho muito importante, até porque houve uma redução significativa dessas ações judiciais na área da saúde durante essa atuação exitosa deste comitê. E os senhores vão continuar trabalhando nisso, no caso de repasses de medicamentos também e tratamentos médicos. Essa ferramenta que eu falei, da ação de planejamento de gestão sistêmica, justamente tem essa característica, faz com que as instituições se conversem para identificar onde é que estão os gargalos e na questão do medicamento, o que se conseguiu? Como se identificou que uma boa parte estava sendo postulado aquilo que o gestor deveria dar e não estava dando, essa mediação entre a defensoria e o gestor proporcionou que praticamente 80% das pessoas que buscam a defensoria têm a solução administrativa e só 20%, aí representa aquilo que realmente não tem condições do gestor prestar diretamente, porque não está previsto nos regulamentos, que é dado por via decisão judicial. E essa sistemática devemos estender e o Ministério Público está iniciando com essa negociação, que seja também gestado a conciliação na área dos leitos e agora com essa demanda dos hospitais e dos municípios para que seja ajustada essa questão sem que haja uma explosão de busca a processos judiciais. Com certeza. Agora, a população, claro, né, vive uma situação, um momento bastante tenso e de revolta, né, que nós vemos tantas fraudes envolvendo... Nós já até conversamos aqui no programa na questão de vendas e utilização de próteses, muitas vezes sem necessidade. Então, a população se revolta porque não há verba, não há repasse para os municípios, em contrapartida há um desvio. Não é? Essa verba não chega até o destino correto, que é o atendimento da população e também não é, para que os hospitais possam prestar adequadamente e eles necessitam de verbas para isso. O que se constatou é que com esse trabalho que nós realizamos e o que foi noticiado no início do ano amplamente pela imprensa na questão das fraudes, é que como nós conseguimos diminuir a judicialização daquilo que está nos protocolos, se identificou melhor os problemas naquilo que estava sendo solicitado. Então, se consegue identificar perfeitamente quando há uma má intenção dentro do processo judicial. Ou pode ser tanto da área do gestor, como pode ser da área médica, da área da indústria. Isso, o foco, infelizmente, como ressaltou, nós estamos vivendo um momento onde todas as malversações de direitos públicos estão aflorando, né, e se identificando os problemas. Tá certo, olha, um bom trabalho, né? O senhor perante aí
o conselho, né, que é tão importante, o CNJ, que justamente tem o Comitê de Saúde nos estados, e que o senhor possa continuar, então, trazendo boas notícias, quem sabe, aqui para os nossos telespectadores numa próxima oportunidade. Muito obrigado e realmente me dignifica muito coordenar esse comitê, que tem uma ação muito importante dos representantes das diversas instituições que fazem parte dele. Tá certo. Nós agradecemos, então, a presença do desembargador Martin Schulz.